Nessa temporada, vários jogadores da NFL se odiaram por diferentes motivos. Inicialmente, um deles foi multado em mais de $20 mil por odiar um adversário. Quando Brian Branch encarou Tucker Kraft, a situação esquentou. Tenta voltar à linha de scrimmage e consegue sendo derrubado por Tyleek Williams. Conduta antidesportiva. Defesa, número 32. Penalidade de 15 jardas. Essa falta contará como a primeira advertência. Ambos os jogadores estavam se provocando e pareciam prestes a brigar, até que Branch quis testar a cabeça do cara, então arrancou o capacete dele e literalmente o jogou longe. Agora só fico feliz que ele não usou o capacete para fazer igual ao Myles Garrett. Mas Tucker acabou rindo por último quando apenas 3 jogadas depois, ele não só marcou um touchdown, mas foi justamente em cima do Branch. Ele foi flagrado no microfone dizendo: "Oh!" Toda a situação acabou fazendo com que Branch fosse multado em $5 mil só por ter começado tudo aquilo. Mas isso nem se compara ao brigar com alguém que usa um aço tímido. Eu realmente não entendo o que Richard Sherman pensou. Ele assistia ao jogo e parecia que George Pickens não se importava, tinha má atitude e agia como se não quisesse vencer. Após o jogo, ele chamou sua atenção. A grande história aqui é Gert Pickett. George Pickens, durante o jogo, especialmente no final, simplesmente parecia desinteressado em jogar futebol americano, sabe? E isso é algo que você não pode ter se quiser ser uma super estrela, se quiser ser o melhor recebedor da Liga Nacional de Futebol Americano. Você nunca pode estar desligado. Se você é o Dallas Cowboys e pensa em pagar $40 milhões de salário de grande recebedor pra ele, eu não sei. Sabe, tudo bem. Expor Pickens e dizer que ele não merecia um contrato enorme deixou ele irritado. Pickens desabafou. Richard, bundão do Sherman, não é nada sem a Legion of Boom. Não fale de mim se não entende de futebol americano como ex-jogador. Não sou puxa-saco, sanguessuga nem esquisito, mas por mais tenso que tenha sido, Sherman então chamou Pickens de moleque e disse que ele nem merecia uma resposta. Ele comentou que já disputava Super Bowls nesse estágio da carreira. O jovem da NFL ficou tão surpreso que nem falou mais. Agora sei que ele assiste Sherman na TV todo dia. A grande história, Gert Pickett, George Pickens durante o jogo. Nunca imaginei que uma briga entre 2 jogadores da NFL faria um deles ser desrespeitado pela família de outro. Veja, antes de uma partida acirrada, Diamador Lenoir provocou. Como se pronuncia esse nome? Jackson Smith? Nidiga nigga. Sim, esse cara. Espero que... Compreendo o jazz das sombras e estou pronto. Espero que ele escolha qualquer coisa que você prefira, qualquer pessoa que você prefira. Mas Lenoir não deveria ter dito isso, pois na primeira campanha ele foi penalizado por segurar Jackson de propósito e ainda teria marcado sobre ele. Smith e Chigba, que está sendo marcado por Diamador Lenoir. Ele disse que queria Smith e Digba, conseguiu e fez interferência nele. Após o ocorrido, a equipe de Lenoir deixou de confiar nele para marcar Jackson, que então brilhou e levou seu time à vitória. Depois falou sobre como o cara estava praticamente agindo como um fã deslumbrado. Lenoir falou isso antes do jogo acabar para te desafiar no mano a mano, né? Não sei se você percebeu. Sim, eu com certeza ouvi. É difícil responder a todos os meus fãs. Mas, sabe, eu sabia que a gente ia ver ele hoje e resolver as coisas. Mas isso não acabou com ódio. Chamar Lenoir de fã só motivou ainda mais para o confronto deles na semana seguinte nos playoffs. Após Jackson marcar e ajudar seu time a vencer novamente, Lenoir ficou tão irritado que foi até ele e deu uma cabeçada, um golpe proibido até no UFC. Quando todos viram, o irmão mais velho de Jackson encerrou a treta marcando Lenoir e dizendo: "Jack sempre quis um irmãozinho pra zoar. Bem-vindo à família, isso é loucura." Apesar de muitos fãs gostarem do que ele disse, outros zoaram Max Crosby pelo ódio contra Justin Herbert. Alcus Herbert fez uma boa jogada para manter a campanha, mas logo apareceu no chão reclamando com os árbitros. Ele comemorava a jogada e gritou no ouvido de Crosby, que ficou tão irritado que empurrou Herbert ao chão. Esse apito fez com que outros jogadores fossem imediatamente tirar satisfação com Crosby, e quase virou uma briga generalizada. Vídeos do Crosby dizendo para Herbert que ele é meio covarde viralizaram. Embora as coisas mal tenham se acalmado após o jogo, tudo o que Crosby disse foi: "Não gostei de um cara que conheço. Já fomos juntos ao Pro Bowl e conversamos. De repente ele começa a gritar no meu ouvido, sendo que ficou calado o jogo todo. Ele ficou gritando no meu ouvido após o first down. Virei, empurrei e ele se jogou. Nenhum lineman dele fez nada, sabiam que ele se jogou. Acho que ele me pegou, mas se é pra falar, vou falar também." Eu vou falar na sua cara. A gente vai trocar umas ideias.
Muitos torcedores zoavam Crosby por ser mesquinho e reclamar do time ruim, dizendo: "Ah, ele gritou comigo." Onde, Crosby? Um grande covarde, mano, e outras coisas absurdas que demorariam pra eu ler. Ser odiado pelos torcedores não se compara a uma polêmica ainda maior que fez um jogador ser odiado por toda a NFL. Ele é safado, quero que todos saibam. Sim, esse foi apenas um dos muitos jogadores que passaram a odiar Jauan Jennings, conhecido por causar confusão frequente com adversários. Isso seguiu nessa temporada. Jennings provocou um jogador dos Panthers e disse algo tão desrespeitoso que levou um soco nas partes íntimas. Agora entendo por que ele ficou tão irritado. Quando o jogo acabou, ele foi até o jogador, deu um tapa e tentou agredi-lo tanto que companheiros e seguranças precisaram derrubá-lo para contê-lo. A discussão seguiu no vestiário com os dois jogadores ainda debatendo. Você só estava sendo muito competitivo nisso. Naquele fim de jogo? Conta mais, cara. Só respondi a um comportamento infantil, só isso. Já tinham algum histórico? Já jogaram um contra o outro antes? Não, acho que não. Isso meio que apareceu durante esse jogo, só apareceu. Sabe, como eu disse, vou fazer algumas coisas depois da partida. Falar besteira, o que é falar besteira? Não, a gente não precisa compartilhar tudo isso. Mas beleza, por mais que eles claramente se odiassem, as coisas continuaram apenas uma semana depois, entre Jennings e um time completamente diferente. No início, parecia que Jennings só provocava os jogadores do Brown, mas novamente ele deve ter dito coisas tão absurdas que deixou os adversários ainda mais irritados. Não posso comentar sobre sua criação, mas se não tem algo bom a dizer, não diga nada. Ele é um babaca e quero deixar isso claro. Entendo porque levou um soco nas partes, ele mesmo disse. Tem coisas que você nunca deveria dizer para outro homem, mas você fala e se esconde atrás da sua linha ofensiva. Isso é covardia, quero deixar claro. Surpreende que ninguém tenha dado um soco nele ainda. Tá certo. Jennings tem que tomar cuidado porque, arrumar briga com Myles Garrett, que parece um tanque de guerra ambulante, sobreviveu a acidentes de carro mortais e já bateu em jogadores da NFL. Mesmo multado em $50 mil, não se importou. Não é alguém com quem ele deveria se envolver. Outros jogadores se odeiam nessa temporada. Um deles perdeu $1 milhão por isso. É irônico, já que o presidente Trump, um dos mais ricos de todos os tempos, estava nesse jogo. Apesar de muitos o odiarem, esse não é o ponto. Nessa jogada, um jogador dos Commanders bloqueou Amon-Ra St. Brown com tanta força que o derrubou. Então, depois da próxima jogada, um outro jogador começou a bater palmas na cara do adversário, o que realmente deixou os dois times muito animados. Quando os Lions marcaram, St. Brown provocou os Commanders por serem ruins, e uma das estrelas deles se irritou com Amon-Ra. St. Brown está andando e então ele simplesmente, dá um soco direto no Amon-Ra. Esse soco não só fez com que Payne fosse expulso e suspenso por mais um jogo, o que ia fazer ele perder o salário do jogo de pouco mais de $1 milhão. Toda a situação deixou jogadores dos dois times revoltados enquanto falavam sobre isso. O que aconteceu? Quando Payne deu um soco no time adversário? 2 jogadas antes, tivemos uma pequena briga, vai e vem, e depois marcamos. Fui até ele, falei algo, nada demais, e ele decidiu me dar um soco. É isso. Duron só revidou porque o juiz só viu o primeiro soco. Sabe como é? Eu não culpo ele pela reação. É isso mesmo. É um jogo físico. Beleza, Radar, entendemos. Jogadores se odeiam, o que é comum, já que eu odeio quem não se inscreve no canal. Então se inscreve ou vou te odiar. Enfim, mais 2 jogadores nessa temporada mostraram o quanto odiavam times inteiros. Primeiro foi Jonathan Cooper, jogador dos Broncos, que já detestava os Chiefs por vencerem sempre seu time e dominarem a divisão por 9 temporadas seguidas. Então, este ano, depois que os Broncos finalmente venceram os Chiefs, não uma, mas 2 vezes, e também conquistaram a divisão. Jonathan Cooper mostrou seu ódio pelo time ao desabafar, chamando os Chiefs de frouxos e covardes. Porém, seu ódio ainda era menor que o de Jared Versus. Os Seahawks enfrentaram novamente os Rams, seus maiores rivais que já haviam vencido no início da temporada, disputando uma vaga no Super Bowl. Eu começo a ouvir um monte de bobagem. Eu adoro isso. Isso nos animou, todo mundo ficou empolgado. Eu tô pronto agora, vamos pegar esse moleque. Faltam 27 minutos, a gente pode começar agora mesmo. Apesar da confiança de Jared antes do jogo, ao perder novamente para os Seahawks, ele foi zoado ao ir para o vestiário. Bert, você pegou tudo. Jared já admitiu publicamente que os odeia. Foi algo mais pessoal, o que tinha de tão pessoal em perder pro Seahawks, eles são rivais de divisão, essas coisas, mas eu realmente não gosto deles, eu tenho um desprezo no meu coração por eles, eu odeio eles. Eu não gosto dos Seahawks de jeito nenhum, não tem nada que eu goste neles. Eu não gosto dos jogadores deles, não tem ninguém da equipe deles que eu goste. Eu não gosto deles.
Eu sinto que também odeio os Seahawks. Mas olha, você não está preparado para o ódio de Shadora Sanders pelo próprio companheiro de equipe, isso poderia arruinar toda a carreira dele. Jogadores que bateram recordes na NFL também foram alvo de certo ódio, envolvendo até a boca molhada de alguém. E se eu te dissesse, havia uma maneira de potencialmente receber um retorno mensal de investimento apenas apoiando esses vídeos. Não só o Fieldflix, mas também Hoopclicks, Kickclicks, Streamflix, Rapflix e outros. Meus canais somam mais de 3 milhões de inscritos e bilhões de visualizações. Estão crescendo e têm potencial para serem maiores do que nunca este ano. Com a NFL alcançando recorde de audiência, a NBA prestes a dominar os esportes por meses, e a MLB quebrando recordes no ano passado, antes mesmo do início da nova temporada. Depois, uma das Copas do Mundo mais esperadas, que pode ser o maior evento esportivo da história. Talvez nunca tenha havido momento melhor para se juntar a nós neste negócio. Como investidor, estou me unindo a Digastar e oferecendo uma porcentagem da receita futura de AdSense do meu canal a vocês. Ao investir pela minha oferta de compartilhamento de receita no Digastar Market, você está adquirindo tokens de receita do canal, ou CRTs, que representam direitos digitais a uma porcentagem da receita total de anúncios do meu canal no YouTube. Permitem potencial para pagamentos mensais. Olha, existem 3 níveis, ouro, platina e diamante, onde cada nível tem um preço diferente, e também vem com benefícios especiais diferentes. Como acesso às minhas versões de vídeos sem cortes, mais longas e editadas, que nunca serão públicas, menções aos fãs em vídeos, acesso antecipado a vídeos que estão em produção e vídeos finalizados antes de serem publicados. Conteúdos exclusivos como bastidores das temporadas e mais. Veja o que ocorre todo mês. Minha receita do YouTube agora vai para uma conta de custódia, onde é automaticamente dividida entre os investidores e eu pela Digastar. Agora todo o processo é seguro e transparente. Há um período obrigatório de retenção de 1 ano antes da venda dos seus CRTs. Aqui você decide se mantém, compra mais ou vende seus CRTs no mercado secundário da Digastar. Mas essencialmente, isso significa que à medida que meus canais crescem, seu investimento também pode crescer. Com essa captação, pretendo lançar muito mais conteúdo em todas as áreas do que nunca antes. Sempre participo de eventos esportivos como esses, onde filmo conteúdos exclusivos e inéditos. Eu poderia até usar os recursos para realmente montar equipes significativas em todos os meus canais, para mantê-los consistentes o ano todo, e não apenas durante as temporadas. E eu tenho muito mais planejado, é só me perguntar sobre isso agora. Você pode estar pensando, por que você não vai simplesmente a um grande banco, ou por que não conseguir apenas alguns investidores aleatórios? Bem, deixa eu te explicar o quão verdadeiro eu sou. Venho até vocês, que me apoiaram desde que viram meus vídeos, se inscreveram nos canais, curtiram, comentaram ou compartilharam algo que criei. Porque eu quero que vocês não só possam se beneficiar do futuro dos meus canais, mas vocês são os que mais conhecem o potencial disso. Leiam atentamente a página da oferta no link abaixo, que traz todos os termos e riscos, inclusive sobre perda e valor investido. Isso não é doação, mas uma oportunidade de investimento que beneficia nós dois. Vai além de me apoiar meus canais ou o conteúdo que produzo. É sobre nos unirmos para potencialmente construir algo que vá para um nível totalmente novo e, quem sabe, faça com que todos nós sejamos bem-sucedidos nesse processo. Se quiser participar, ganhar receita futura com os canais Flix e ajudar a moldar o próximo capítulo, já pode investir até o encerramento ou esgotarmos as cotas. Então rápido, confira mais detalhes no link da minha descrição ou acessando invest.digastarmarket.io. Mas, voltando aos jogadores da NFL que se odiaram nesta temporada, quem Shador Sanders odiou pode arruinar sua carreira. Veja, Shador ficou irritado ao assistir isso. Ele deveria ter sido escolhido na primeira rodada, mas só foi selecionado depois por um time ruim. Quero dizer, pelos Browns, após escolherem outro quarterback, Dylan Gabriel, mas tudo piorou quando Gabriel quase conseguiu a vaga de titular. Perguntaram como ele lidava com isso e ele brincou com o Shador. Isso faz parte, sabe? Existem os que entretêm e os que competem, e eu entendo totalmente isso, e meu trabalho é competir. Todo mundo percebeu na hora que ele estava falando mal do Shador porque ele é conhecido por lançar músicas de rap, usar diamantes chamativos e ter uma personalidade barulhenta e divertida. Então, claro, Shador respondeu na hora. Vendo o nível dos quarterbacks na liga, sei que é possível fazer melhor. Ser tão convencido antes de jogar não agradou, principalmente a um técnico lendário que chamou a atenção do Shador. Esse garoto tem tudo, fala bem, parece um. Poderia ser quarterback titular tranquilo. Você tem talento para isso. O quarterback que você deveria ser? Você deveria sentir vergonha de não ser o quarterback agora. Em vez de Shador ser acusado de falar demais e depois se acalmar, ele mostrou ainda mais antipatia pelo colega ao ser questionado sobre Gabriel virar titular. Algo a dizer agora?
Eu não dou a mínima agora. E o que Shador Sanders precisa entender, seja justo ou não. Eu não me importo se ele faz mímicas, não me importo se ele é engraçado, não me importo se ele é carismático, não me importo se ele mostra sua personalidade. Eu quero que ele seja ele mesmo, quero que ele seja autêntico, mas ele precisa entender que vai ser criticado. Quando você está fazendo mímicas e, sabe, fingindo como se estivesse falando e não dizendo nada, essas coisas assim. Algumas pessoas podem olhar para isso e dizer que é uma ferramenta extra que você está usando para chamar a atenção para si mesmo. Por que você não foca em entrar logo em campo? Essas distrações chamaram tanta atenção para Shador que os fãs se uniram em apoio e quase protestaram para torná-lo titular. Então, depois de receber pressão dos poucos torcedores que os Browns ainda têm e que realmente se importam com o time, os Browns acabaram nomeando Shador como titular, mas sinceramente, o boné só piorou ainda mais as coisas. Todos comentavam que Gabriel tinha problemas com Damier por ter roubado seu lugar e sua namorada ainda fez um TikTok zoando os Browns. Após perder para eles, Shador ainda debateu nos comentários, dizendo que o time preferia Gabriel como titular. Ela pode estar certa, pois Shador, ao se envolver em polêmicas e jogar mal, faz as pessoas pensarem que está destruindo a própria carreira e que nenhum time vai querê-lo. Isso não é profissional, e isso não vai fazer ele cair nas graças dos Browns, da diretoria ou dos outros 31 times, e esse é o problema. Mas beleza. Mesmo que eu pudesse imaginar alguma treta rolando por causa de uma vaga de titular, eu nunca jamais pensei que veria uma estrela da NFL provocando alguém que quebrou um recorde lendário. Garoto dos dentes de diamante ou Chase vive causando confusão e se achando um deus. Ele também é famoso por odiar os jogadores dos Browns. Acho que isso vale para os três, porque Cleveland falou mais besteira, mas não é só isso. Quando a gente vê eles, não tem conversa, é tudo na hora do jogo. Além disso, ele chamou todos os jogadores deles de duendes por causa do logo retrô e usou isso pra zoar. Depois de um jogo, chamei eles de duendes bundões e acabamos de perder para eles. Mas esse ódio reapareceu nesta temporada quando Jamar enfrentou os Browns de novo, e Myles Garrett estava a um saque de bater o recorde histórico de sacks em uma temporada. Agora, esse definitivamente é um recorde. A maioria das pessoas estava pronta para elogiar, e quando Myles finalmente conseguiu, foi por isso que a NFL parou o jogo para deixar o time dele comemorar. O problema foi que isso quebrou o ritmo do jogo e fez parecer que os adversários e o restante da partida eram irrelevantes, mesmo com chance de virada, deixando Jamar irritado. Alguns ficaram chateados. Você parecia apontar para o campo quando os Browns comemoravam o saque no meio do jogo. Eu nunca soube. Você pode deixar o time inteiro entrar no seu campo, isso é como se eu pegasse meu 10º passe e o time inteiro corresse para o campo. Eles têm que marcar falta nessa jogada. Aparentemente, Zach disse, os árbitros contaram para ele depois que já tinham decidido que iam parar o jogo, mas nunca avisaram a comissão técnica. Pararam o jogo para deixar eles comemorarem o momento. É melhor pararem o jogo quando eu agir na minha defesa. Mas tudo bem, Jamar reclamando disso nem foi a situação mais tensa ou cheia de ódio dele nessa temporada. Isso foi quando ele fez um homem adulto se mijar. Só fique de olho no Chamar e no Jalen Ramsey, é o 31. E aqui está o folheto. Que vai pra Kendall Milton. Não tem nada aí. Ele foi atingido na jogada. Veja, no começo, os dois caras estavam falando loucuras e quase tentando arrancar a cabeça um do outro. Mas bem quando tudo parecia ter se acalmado, as coisas realmente explodiram na jogada seguinte. Até os treinadores tentavam entrar lá. Mesmo que Ramsey tenha sido expulso ao socar o rosto do cara, tudo ocorreu porque Jamar fez algo sujo. Pode nos contar o que foi? O que ocorreu na expulsão? Ele cuspiu em mim, aí depois disso eu parti pra cima no futebol. E sabe, dizer que Jamar cuspiu nele foi uma loucura, porque na época não havia nenhuma filmagem disso. Então, como qualquer homem normal faria, Jamar, é claro, negou ter molhado outro cara. Ele estava dizendo que você cuspiu nele. Você cuspiu nele. Nunca falei com esse cara. Ele não gostou de algumas histórias que contei e discutimos o tempo todo. Tenho certeza que isso o afetou. A primeira vez que tivemos um desentendimento e depois teve uma segunda vez. Só ressaltei que você não cuspiu no alvo. Eu não cuspi em ninguém. Mas não muito tempo depois de dizer isso, as pessoas começaram a chamar Jamar de mentiroso. Quando saíram vídeos provando que em vez de fazer algo como bater em Ramsey, ele claramente cuspiu bem em cima dele. Acho que ele é cuspidor, não, Brigão?